Olá, seja bem-vindo. Mais um vídeo aqui do canal do Professor Tarcísio. Tá? Solicito para vocês que deixem o like, comentários, tá? E, tendo interesse que outras pessoas conheçam esse assunto, por favor, distribui para os seus contatos. Tá? Eu acho que o tema de hoje é bastante interessante. Vamos dar uma olhadinha em cotas nas universidades públicas. Em especial, tá, gente? Porque eu encontrei já faz algum tempo, e eu pensei em gravar esse vídeo, mas devido a serviços, ocupações aqui, eu não tive tempo, né? E agora esse assunto voltou, né, novamente a conversa, e eu lembrei dessa reportagem que eu vi, falei, vou gravar sobre esse assunto. E nessa reportagem que eu tinha visto alguns meses atrás, falava sobre, né, o menor desempenho dos alunos cotistas. Consequentemente, nós estaríamos priorizando os alunos com pior desempenho. Então significa que se a gente tirar os alunos cotistas e colocar os alunos de concorrência plena, nós estaríamos melhor aproveitando os recursos públicos, visto que a universidade pública é sustentada com recursos públicos, né? O dinheiro do contribuinte. Essa é a hipótese. Eu não lembro exatamente qual foi, né, o contexto que eu li isso, então qual era o artigo, mas aí eu tive procurando aqui na internet, agora sim para gravar o vídeo, e eu encontrei um aqui que eu não sei se é exatamente o mesmo que eu tinha lido naquela época, que é o da Revista Oeste. Tá? Pelo que eu sei, a Revista Oeste é uma revista que tem uma visão bastante extrema de direita, né? E, consequentemente, uma crítica em relação a essas políticas afirmativas. Né? Então, eles fazem uma crítica aqui dizendo que eles iniciam, né, assumindo alguns estudos que dizem não haver grande diferença, né, entre os alunos cotistas, cotas raciais, por exemplo, de escola pública, com os alunos de concorrência plena nas universidades públicas. Só que aí ele fala, porém, existem alguns estudos que mostram que isso não é bem assim. E aí eles começam a apresentar alguns números, né, que foram feitos. Então ele mostra aqui, por exemplo, de uma universidade federal de Viçosa, eu acho que deve ser isso pela sigla aqui. Estou olhando a sigla, me desculpa, eu não conheço todas as siglas, tá? Mas eu acho que deve ser isso, né? Que há uma diferença, e ele mostra índices absolutos, né, diferença de rendimento. Essas pesquisas, tá, gente, elas normalmente são mais amplas, tá? Elas analisam vários quesitos, elas fazem várias comparações. Aí é lógico, como todo artigo, como toda pesquisa, você tem que apresentar um resumo, né? Aí você pode colocar os dados assim, que você julga mais importantes, a essência do seu trabalho, lá no resumo. Né? E aí você tem que tomar cuidado quando você faz essas apresentações simplistas de todos os estudos. Né? Então, o que eu quero conversar com vocês? Eu quero conversar com vocês justamente sobre isso, né? O que são esses estudos de desempenho, tá? O que eles significam e o que eles não estudaram, porque isso é muito importante também. Uma pesquisa diz isso, tá? Você tem que saber exatamente o que a pesquisa está querendo dizer. E dessa pesquisa eu posso tirar essas conclusões. Quais conclusões? O que o pesquisador estava objetivando, o que ele estava olhando, até onde os dados dele vão. Tá? Então isso tem que ficar bem claro, tá, gente? Porque senão você começa a tirar conclusões que não estão na pesquisa. Certo? Bom, então primeiro, o que eles pesquisam é aquela população que está dentro da universidade. Tá? Isso é importante, tá, gente? O período universitário. Em breve eu retomo isso. Então, o objeto de estudo é aquelas pessoas que entraram e o rendimento que ele vai tendo. Então, uma das coisas que eles olham muito é essa questão do rendimento acadêmico. Então, eles criam uma nota, vamos dizer, é como qualquer turma, né? Quase todo mundo estudou, e lembra, né, que você tinha as notas 8, 9, 10, aí você fala, tem um grupo aqui, né, tem o CDF da turma e que se destaca.
Então, ele sempre fica com as melhores notas. Então, você cria um critério de notas, tá? De conceitos, e você analisa isso para ver se os alunos tiveram melhor desempenho ou não. E aí você compara esses grupos. Você pega o grupo que é cotista do grupo não cotista. E aí eles fizeram outros estudos, por exemplo, dentro de cotista, negro, indígena. Aqui na revista Oeste, inclusive, você percebe que fica um certo destaque em dizer que os cotistas negros e indígenas tiveram ainda, né, pior dos desempenhos. Dentro dos cotistas, eles estão abaixo disso, né, em um dos estudos que eles apresentaram. Tá. Então, a primeira coisa é isso. Nós estamos estudando quem está na universidade. Outra coisa é apresentar valores absolutos. Então, você apresenta assim, esse cara aqui tirou, que nem eu estou olhando o número aqui, eles falam, ó, o desempenho geral foi 52,3, por exemplo, né? Mas o pessoal que não é cotista ficou com 54,3. Então eles foram piores. O quanto pior? Qual é a diferença percentual de você ficar em 52,3 para 54,3? Então percebe que a gente tem que olhar isso também, não é só o número e você falar assim, eu olhei o número que eles foram piores, mas pior quanto? Então você tem que olhar isso em proporção, proporcionalmente. Então você fala assim, nós pesquisamos e realmente a gente constata nesse período que esses alunos estão aqui na universidade, a gente fez uma média, né, um estudo, a gente criou um critério aqui, criou uma nota para eles, né, pegando os conceitos dos alunos, por exemplo, e a gente constatou que eles são, por exemplo, 5%, 2%, 3% melhor. Opa, peraí. Então você está olhando percentualmente, aí percentualmente você vai falar que eles são 2, 3, 4, 5% melhores. E não é simplesmente falar, eles são melhores. Então, quantos são melhores? Eu posso estar competindo, né? O cara está competindo lá, os atletas de velocidade, né? Dos 100 metros da Olimpíada. O cara ganhou. Mas isso é um desmérito pro outro, gente, sendo que esses atletas ficam, né, frações de segundo um atrás do outro. É diferente o cara falar assim, eu estava em 50 metros quando ele chegou em 100 metros. Então, falar que teve um desempenho diferente, nós temos que avaliar se esse desempenho ele é significativamente maior. Outra coisa, o fato do cara ser bolsista significa que mudou as condições de vida dele em casa? Não. Ele continua a ter os mesmos problemas de residência, de comida, né, de família desestruturada, às vezes morar em bairro violento, tá? Falta de dinheiro, ter que trabalhar às vezes, né? Se às vezes não trabalha formalmente, faz os bicos. Então, o fato de ter sido colocado como cotista não transformou a vida dele num paraíso onde ele tem plenas condições de estudar. Para você afirmar que realmente é o fato de ser cotista, e que esse fato de cotista vai sim impactar o tempo todo, que o cara vai ser um cara pior na faculdade inteira, você tem que falar, peraí, vamos pegar o cotista aqui, o não cotista, e vamos deixá-los em igualdade de condições. Então nós vamos pegar os não cotistas e vamos levá-los à mesma qualidade de vida dos cotistas. Ou o contrário, pegar os cotistas, que normalmente têm uma qualidade, né, econômica e familiar inferior, desestruturada, até pela própria falta de dinheiro, e levarmos essas pessoas a esse nível. Então você não tem como comparar. Ele entrou como cotista e ele continua com a vida pior, como é que você quer que ele tenha um desempenho acadêmico? Você pode pegar um aluno que ele não é cotista, ele estudou num excelente cursinho preparatório, ele passou em primeiro lugar. Só que aí você pega a vida dele e tira todos os recursos que ele tem. Vamos ver se ele vai ter um bom desempenho na universidade. Talvez não tenha. Tá? Então, outra coisa, tá, gente? Nós não podemos observar, tá, somente que eles estão, né, em números absolutos piores. Você tem que olhar o crescimento do aluno. O
crescimento. Então, essa capacidade intelectual não é só o volume de informações, a universidade não é só para isso. A gente não está lá só para passar um monte de coisas que o cara coloca na cabeça e fica guardado como uma biblioteca. Não é. Nós estamos ali para aguçar a mente deles, treinar a mente deles, deixar a mente mais esperta. Não só para aquilo que ele estuda, mas para as coisas da vida também e para as outras áreas de conhecimento, que uma hora ou outra ele vai usar. Então, o que a gente analisa também? É isso aqui, ó. Você imagina que eu estou desenhando uma reta aqui, né? Você analisa a inclinação da reta. O quanto intelectualmente, ou vou usar até uma outra palavra mais simples, o quanto mais esperto fica essa pessoa. Entende? Quanto mais rápido de raciocínio ele fica. Então, às vezes, o que acontece? Tá? A pessoa que é não cotista, tá? Ele já entra num nível melhor, ele já está aqui em cima. Por quê? Porque tem estrutura, passou por boas escolas, tem boa comida, tem acesso a livro, tem tempo para estudar, vai de carro para a faculdade, não fica pegando 2, 3 transportes, tem vários fatores, gente. A própria qualidade de vida. Mas ele já chega num nível um pouco melhor, concordamos com isso. E aí ele também vai crescer. Entendeu? E aí ele vai terminar aqui um pouquinho melhor do que o aluno que entrou com cota. O aluno de cota, às vezes ele saiu aqui de baixo, ó. E aí ele chega na mesma posição do aluno, ou quase na mesma posição do aluno não cotista. Então, na verdade, quem que cresceu mais aqui, gente? Alguém que saiu daqui e chegou nessa posição, ou seja, ele cresceu. Mas se você for olhar, não foi muito. E o cara que saiu aqui de baixo, e ó, a inclinação da reta dele aqui, ó, o quanto que ele cresceu. Às vezes ele cresceu muito mais do que o aluno não cotista. Isso tem que ser observado também. Outra coisa que nós temos que pensar que não é só o crescimento da universidade. Aí eu quero resgatar aquela informação que eu passei para vocês. Você estuda o aluno na universidade. Não basta isso. Porque a gente não prepara o cara para terminar a universidade, dar o diploma e pronto, acabou a vida dele. Terminar a universidade é o começo. E aí nós temos que olhar o desempenho desses profissionais. Se você vai falar assim, não, eu tenho dados aqui provando que profissionais que passaram pela universidade como cotistas são os piores profissionais. Você tem esse dado? E se eles forem muito melhores? Eu não fui atrás dessa pesquisa, talvez ela já exista. Eu não estou olhando esse lado, eu não fui olhar. Mas você percebe que isso é importante. O mais importante não é só o crescimento que ele teve na universidade, gente, mas é o que ele é depois da universidade como professor. Por quê? Eu tive muitos colegas na universidade. Muitos deles continuaram, gente, na profissão, se preparando, lendo, estudando, né, com maiores desafios, e hoje são profissionais melhores. Não necessariamente pessoas que até tinham um desempenho intelectual melhor, depois foram se aprimorar. Alguns, na verdade, até regrediram, porque já entra no meio que tem dinheiro, entende? Por exemplo, na agronomia, o cara tem fazenda, o pai tem fazenda. Às vezes ele até regride intelectualmente. Porque ele passa a usar aquele feijão com arroz lá de administrar as propriedades da família, né? Os pais já se foram, ele herdou aquilo, está administrando, às vezes já até comprou mais terra, ficou mais rico ainda, entendeu? Então, necessariamente, ele melhorou como profissional. Ele ficou bom, se especializou naquela coisa restrita de cuidar da herança. Mas falar assim, não, mas ele como agrônomo mesmo, ele é um cara bom numa coisa, às vezes não é. Então nós temos que olhar esse aspecto depois, tá? Outro item importante que eu anotei aqui é o seguinte, tá? O efeito social que nós temos desse profissional que é formado por cotas. Então você pega um cara da classe média e ele estuda por boas escolas, faz um bom cursinho. E um detalhe, quando a gente fala um bom cursinho, né, o que isso significa? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Tá? O que acontece na classe média e na elite. Às vezes o aluno faz colégio particular, tá,
que é, às vezes, muito caro, e não significa que aquele aluno é bom, às vezes ele é horrível como aluno. Horrível. Só que ele termina o terceiro ano e fala para o pai, mas eu quero fazer medicina. E ele até amadurece, ele começa a ficar responsável e tal, fala, beleza, o que você quer então? Eu vou fazer cursinho. O que ele vai fazer? Só estudar o dia inteiro. Quem vai sustentá-lo? A família. E pagar o cursinho. Aí ele não passa em medicina, gente. Ou não passa numa das engenharias da USP. O que a família faz? Paga mais um ano. Aí ele não passa de novo. O que a família faz? Paga mais um ano. Aí a família da elite fala, não, mas tá vendo? Não, mas meu filho se formou na USP. Ué, mas você tem que olhar dessas pessoas que têm muito poder aquisitivo, quantas delas ficaram pagando muitos anos e sustentando seus filhos para que fizessem cursinho e tivessem chance de entrar na USP ou em medicina, em qualquer dessas públicas aí concorridas. Então, a pessoa que é cotista, às vezes, não tem essa oportunidade. Tá? Então, aí essa pessoa se forma lá em engenharia, direito, medicina, e ele vem para dentro do grupo dele ali, que é a família dele, a comunidade dele. O impacto não é muito grande, gente, porque já é um pessoal que é estudado, tem grana, é empresário, entendeu? Agora, quando você pega uma pessoa num meio socioeconômico assim, baixo, comprometido, ligado à violência, às vezes ligado a tráfico de drogas, e tudo isso que você possa imaginar, a presença dessa pessoa e aquele primeiro círculo dele, ele vai gerando efeitos, impactos positivos, entende? Essa pessoa formada, às vezes ele vai impactando um pouquinho a vida, primeiro dos pais, os pais conseguem ter uma vidinha melhor, porque ele passa a ter um emprego melhor, né? Então ele pode dar uma qualidade de vida para os pais, mas ele impacta a vida de um irmão, ele impacta positivamente a vida de um sobrinho. Então quando você fala, para que nós devemos gastar o dinheiro público em educação? Para melhorar a sociedade? Então muitas vezes esse aluno cotista pode sim se tornar um profissional muito melhor no futuro e com certeza ele vai ter um impacto social muito grande. Uma mudança, primeiro naquele núcleo familiar e posteriormente isso vai se expandindo para as outras camadas de relação dele. Então quando se discute políticas de cota, a gente não pode analisar dessa forma superficial. Vamos aplicar uma prova aqui, tá vendo? O cotista foi pior. Não é assim que se avalia. Não é. Temos que olhar as condições de vida que ele tinha, temos que olhar o quanto ele cresce em percentual, como que é a reta de regressão dele, ou curva de regressão dele, o quanto que ele cresce na faculdade, e não em que ponto que ele chegou, mas qual que é o percentual de crescimento. Isso é muito complexo de analisar, não é simples só pegar a notinha que cada um tirou na prova ali e olhar, não é simples. E depois temos que olhar o efeito que cada um desses elementos, desses agentes aí de transformação, podemos dizer isso, vai ter. E por fim, tá, gente? Tem muita gente que não gosta desse argumento, mas ele é válido. Sim, nós temos uma dívida histórica com essas pessoas. Você pode até falar assim, mas quem escravizou foi lá o meu bisavô, não sou eu sou contra a escravidão. Mas nós temos uma dívida histórica. Mas quem foi escravo foi o bisavô do cara. Mas o cara tá tendo uma vida pior hoje, com menos oportunidades, porque a geração dele anterior, os seus ascendentes, os seus avós e bisavós, tiveram uma vida muito pior justamente por causa da escravidão. E ainda somos uma sociedade que mantém preconceito. Então, formas de resolvermos isso é sim aplicarmos em cotas e que essas cotas, até que os grupos sociais estejam em condições igualitárias de desenvolvimento econômico e social. Beleza? Agradeço a sua paciência por ouvir, espero ter contribuído um pouquinho aí com a tua formação e se puder, de novo, reforçando, deixa o like e divulga. E, por favor, escreva aí, eu gosto de ler o que vocês escrevem.